Oi, gente, eu vou gravar hoje para vocês a aula de microbiota. Vocês vão perceber ao longo aí da aula que esse é um dos tópicos da área de microbiologia que tem sofrido os maiores avanços atualmente. Se a gente considerava aí o final do século XIX, início do século XX, como a era aí de ouro da microbiologia clássica, com a associação dos micro-organismos aos processos infecciosos, a gente pode considerar o início agora do século XXI e atualmente como a era de ouro então da microbiota. A gente vai ver que nos últimos anos tem se descoberto uma série de funções que anteriormente não se sabia sobre a microbiota e a influência que os micro-organismos que então estão associados com os nossos epitélios normalmente vão ter sobre os processos de doença e saúde. Tá certo? Eu dividi a aula em duas partes. Na primeira parte eu vou falar com vocês os conceitos gerais, que vão ser importantes para a gente entender esse tópico. Também vou falar ainda na primeira parte sobre a composição da microbiota humana normal, como é que ocorre o processo de colonização pelos micro-organismos, e na segunda parte eu vou abordar com um pouco mais de detalhe as funções da microbiota, os processos, então, a influência da microbiota nos processos de saúde e doença, e para finalizar, de que forma a gente pode usar o conhecimento que a gente tem atualmente sobre microbiota como ferramenta, então, terapêutica. Então, formas de manipular e de modular a composição aí da microbiota e de como que isso pode influenciar nesses processos de saúde e doença. Então, alguns conceitos gerais associados à microbiota. Algumas definições, primeiramente o próprio conceito de microbiota, tá? Então, microbiota, a gente vai considerar o conjunto aí de micro-organismos que são encontrados em um determinado ambiente, tá? E quando a gente fala de microbiota humana, então, são aqueles micro-organismos que são encontrados principalmente aí colonizando ou associados aos nossos epitélios, então a pele e as mucosas. A gente estima aí que o corpo humano apresenta 10 trilhões de células, um indivíduo adulto, e que o número então de micro-organismos ou de células de micro-organismos, ela pode ser igual ou então até 10 vezes maior do que o número das nossas próprias células, tá? É importante aí salientar que a microbiota humana, ela vai englobar, na maior parte, um conjunto então de bactérias, mas que também vão incluir aí alguns fungos, principalmente alguns tipos de leveduras, alguns protozoários e alguns vírus, tá? Particularmente aqui vírus que infectam esses outros micro-organismos, mas alguns vírus também que estão associados com infecções humanas. Um outro aspecto que tem que ser abordado é que essa microbiota, ela pode ser composta tanto de micro-organismos que a gente considera comensais, ou alguns micro-organismos também que podem ser patogênicos, tá? Essas definições de comensal e patogênico a gente vai ver em slides posteriores. Um outro conceito que surge aí da microbiota é um conceito um pouco mais novo, que é chamado então de microbioma, tá? Então, se a microbiota é relacionada então ao conjunto de espécies de bactérias, fungos, protozoários e vírus, o microbioma ele vai englobar, além dos micro-organismos, a coletividade de material genético derivado desses micro-organismos, tá? Por que a gente inclui aí no termo microbioma, então, esse material genético? Primeiramente porque a gente não consegue determinar então, a totalidade dos micro-organismos por isolamento. Algumas bactérias, alguns fungos, alguns vírus ainda não são passíveis de isolamento e de cultivo, a maioria deles, na verdade. Então, normalmente, a microbiota é analisada através do ácido nucleico do genoma, então, desses micro-organismos. Além disso, a gente pode considerar que, mesmo o material genético fora
de células vivas, ela pode ter influência sobre os outros micro-organismos e também sobre o nosso sistema imunológico, principalmente. Tá? Então, o microbioma é a totalidade de micro-organismos associado aí ao material genético derivado desses micro-organismos. Continuando, então, a rever alguns conceitos aqui, alguns que vocês já devem ter vistos, então, passar aí a ver algumas formas de relação entre os organismos e os termos que definem essas relações. Esses conceitos, provavelmente, como eu já disse, vocês já devem conhecer. O primeiro deles aí é a simbiose, é um termo mais genérico, que significa aí, de forma geral, então, a vida em conjunto, certo? Essas relações aí entre organismos, elas podem ter diferentes definições dependendo das relações que existem entre esses organismos. Eu posso ter relações onde ocorre o que a gente chama de mutualismo, onde ambas as espécies, ambos os organismos se beneficiam dessa relação. Então, aqui como um exemplo, a gente tem algumas bactérias que são chamadas aí como lactobacilos, que colonizam, que sobrevivem então no trato genital. Eles têm uma função benéfica para o nosso organismo, funcionando aí como uma barreira microbiológica, que a gente já discutiu nas aulas de imunologia, e ao mesmo tempo se beneficiam então do ambiente, obtendo então nutrientes aí para o seu crescimento e multiplicação. Tá certo? A gente tem uma outra forma de relação, que é chamada de comensalismo. Nessa forma, a gente tem aí o benefício de uma das espécies, sem que ocorra necessariamente nenhum prejuízo ou um benefício para o outro organismo. Aí a gente tem várias espécies de bactérias, aqui a gente tem espécies do gênero Proteus, algumas são patogênicas, como a gente vai ver, mas algumas simplesmente atuam como comensais, tá? Colonizando então o trato gastrointestinal e obtendo então nutrientes para o seu crescimento e multiplicação. E a gente tem aí uma forma de relação que é um pouco mais prejudicial, que é o parasitismo, onde a gente tem aí o benefício de uma única espécie com o prejuízo da outra. Então, aqui a gente está falando na indução normalmente de doenças por essa relação, tá? Aí a gente tem aqui um exemplo, eu coloquei um protozoário, que provavelmente vocês já devem ter visto na parasitologia, então, em Tamoeba histolítica, que coloniza e infecta aí o trato gastrointestinal, obtém nutrientes e, ao mesmo tempo, vai provocar lesões, ou seja, vai comprometer aí o funcionamento do tecido onde ela está, ok? Um outro conceito que é importante quando a gente fala de microbiota é quando a gente vai fazer referência, então, à dinâmica de permanência desses micro-organismos nesses ambientes, tá? Então, a gente tem alguns micro-organismos que permanecem por um tempo muito prolongado em um determinado local, e esse tipo de micro-organismo a gente chama, então, de microbiota residente. Não quer dizer que ela é permanente, ou seja, que permanece para sempre da mesma forma, mas que elas vão permanecer por um tempo relativamente prolongado, tá? Então, aí, dependendo das condições desse ambiente, eu vou ter modificações ao longo do tempo, mas normalmente eu tenho um tempo mais prolongado de permanência. Enquanto que a gente tem alguns outros micro-organismos que vão simplesmente atuar como uma microbiota que a gente chama de transiente. Então, vão permanecer por pouco tempo naquele local e quando as condições mudam, então, normalmente a gente tem a saída rápida e a troca desses micro-organismos daquele local. Então, são conceitos importantes. A gente vai ver que essa microbiota residente forma o que a gente chama de core de microbiota, ou seja, aquele núcleo mais resistente, mais permanente de micro-organismo, principalmente quando a gente vai se referir à microbiota do trato gastrointestinal, tá bem? A microbiota transiente é muito mais comum na pele, tá? Então, no epitélio, pele, onde a gente tem alterações do ambiente muito mais rápidas, ok?
Um outro termo importante, aí quando a gente vai se referir à microbiota, são os termos, então, de colonização e os termos de infecção. A colonização é simplesmente a ocupação de um espaço que está vazio, ou então o deslocamento de uma população de micro-organismos por uma outra população de espécies diferentes, sem necessariamente haver um processo de invasão dos tecidos onde esses micro-organismos estão, tá? Então, é simplesmente a ocupação de um espaço que normalmente pode estar vazio. Então, por exemplo, a gente lava as nossas mãos, eu elimino uma grande parte dos micro-organismos e imediatamente após essa lavagem, então, imediatamente quando eu tenho a reexposição aí da pele seca ao ambiente, eu tenho um processo de colonização. Então, novos micro-organismos ocupam aqueles espaços que se tornaram vazios, ok? E aí a gente tem um outro processo, que é o processo de infecção, tá? No processo de infecção, a gente tem uma colonização que vai levar aí à invasão de um tecido. Então, essa invasão pode ser ativa, no caso aí de um micro-organismo que apresenta um fator de virulência capaz de quebrar uma barreira, ou ela pode ser um processo de infecção passiva, onde eu tenho a introdução de um micro-organismo em um tecido, por exemplo, através de um trauma, tá? Aqui também é importante a gente diferenciar infecção de doença, tá? Então, no processo de infecção, eu tenho a entrada de um micro-organismo em um tecido ou em uma célula. Então, eu tenho entrada ativa ou passiva de um micro-organismo dentro dos tecidos, não necessariamente causando sintomatologia ou doença. Tá certo? Então, a doença é o processo onde eu tenho a manifestação dos sintomas de uma infecção. Tá certo? Então, nem sempre a infecção vai se manifestar na forma de doença. Eu tenho como exemplo aí as infecções que a gente chama de assintomáticas, tá? E aí, um último conceito que é importante a gente abordar é o conceito de patógeno, tá? E a diferença do patógeno para o comensal. Então, quando a gente está falando de patógeno, a gente vai estar se referindo a qualquer micro-organismo, normalmente, que vai ser capaz de causar uma doença, tá? E que vai estar, então, associado à infecção e, posteriormente, à doença. Tá certo? Então, esse patógeno, ele pode ser de dois grupos. A gente tem aí os patógenos que a gente chama de primários ou estritos, ou seja, são tipos ou espécies de micro-organismos que sempre vão atuar como agentes infecciosos e patogênicos. Ou seja, quando eles estiverem presentes num tecido, eu posso falar que pelo menos houve infecção. Eles não são encontrados normalmente na microbiota comensal, tá certo? Então, eu tenho aí vários vírus, por exemplo, o vírus do sarampo, vírus da rubéola, eles não são encontrados normalmente, a não ser quando estiverem associados aí a doenças. Tudo bem? Enquanto eu tenho outros micro-organismos que podem atuar e atuam, a maioria, na verdade, atuam como comensais, mas é importante ressaltar que, dependendo das condições aí do hospedeiro, qualquer micro-organismo, mesmo comensal, pode atuar como um patógeno, tá? Então, dependendo da situação, eu posso ter o que a gente chama de um patógeno secundário. É aquele que normalmente é encontrado na forma de comensal, mas que, dependendo das condições ou do local onde ele se encontra, eu posso ter a mudança, então, para um processo infeccioso e um processo de doença. Então, ele vai atuar, nesse caso, como patógeno. Tudo bem? Aqui, só para finalizar essa parte aí de conceitos gerais, como eu mencionei aí agora no slide anterior, a gente tem aí muitos micro-organismos que atuam como comensais, mas que dependendo aí de algumas situações, ele pode se transformar num patógeno.
tá certo? E aí eu posso ter algumas condições que estão associadas com o hospedeiro, mas eu posso ter alguns micro-organismos que, independentemente da condição do hospedeiro, podem atuar em algumas situações como comensais e em algumas situações como patógenos. Então, a mesma espécie de micro-organismo, no mesmo hospedeiro, com a mesma condição, algumas vezes atua como comensal ou como patógeno. Como é que a gente explica esse fato? Então, de que o mesmo micro-organismo, não considerando aí diferenças entre cepas e variantes, atua em algumas situações como comensal, em outras como patógeno, tá? Aquela velha dicotomia aí que é clássica aí do médico e do monstro. Tá bem? Então a gente discute, eu quero que vocês pensem nisso e a gente discute isso na aula síncrona. Conceitos iniciais, vamos ver agora de forma um pouco mais específica algumas características da microbiota humana, como é que ela se instala no nosso corpo e como que ela é composta. Bom, quando a gente fala de microbiota, de composição de microbiota humana normal, a gente vai ver que diversos fatores influenciam essa composição, ou seja, a distribuição de diferentes espécies de micro-organismos ou de classes de micro-organismos em locais distintos, tá? Entre os fatores que mais influenciam nessa composição da microbiota vão estar então a disponibilidade de água, a disponibilidade de nutrientes, a temperatura, a exposição então a níveis diferentes de oxigênio, a características de pH do ambiente, ao próprio componente de microbiota, uma vez que os próprios micro-organismos conseguem influenciar, então, a colonização ou resistência à colonização por outros micro-organismos, e, de forma bastante importante, a forma como esses micro-organismos interagem com o sistema imunológico, tá? Então, dependendo aí da composição desse ambiente e das características desse ambiente, eu vou ter classes ou espécies de micro-organismos distintas fazendo a composição da microbiota no nosso organismo. Analisar os diferentes espaços possíveis para ocupação de micro-organismos nos nossos epitélios, a gente vai ver que aquelas condições variam bastante, principalmente se a gente comparar aí a pele com as mucosas. E mesmo as mucosas, elas vão ter então condições distintas dependendo do local onde essa mucosa estiver. Tá? E isso vai influenciar diretamente no processo de colonização e na capacidade, então, de multiplicação de diferentes classes de micro-organismos. Só vai crescer ou conseguir colonizar aquele ambiente os micro-organismos que estiverem melhor adaptados àquelas condições. Tá? De modo geral, também como mencionei para vocês, mais de 90% da nossa microbiota é composta por espécies, então, de bactérias, tá? E quando a gente fala de bactérias, a gente tem mais de 45 filos distintos de bactérias atualmente descritas, mas como componentes de microbiota humana, a gente tem 4 filos principais. Então, bactérias que a gente classifica aí no filo Firmicutes, o filo Bacteroidetes, o filo Actinobacteria e o filo Proteobacteria. A gente tem outros filos, mas como a gente pode ver aqui nos gráficos, vão representar uma pequena porcentagem aí em comparação a esses 4 principais. E, de novo, dependendo aí do local, eu vou ter uma preponderância de um ou de outro desses filos, dependendo então das condições que são encontradas nesses epitélios, tá certo? Então, pele, por exemplo, onde eu tenho menor disponibilidade de água, normalmente menor disponibilidade de nutrientes, maior exposição ao ambiente externo e ao oxigênio, eu vou ter uma composição aí predominante de actinobactéria. Enquanto que nas mucosas eu vou ter aí predominantemente bactérias do filo Firmicutes e Bacteroidetes fazendo essa composição, ok?
Aqui, então, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês, de forma um pouco mais específica, algumas espécies de gêneros de micro-organismos que são mais comumente encontrados como colonizando, então, a superfície aí dos nossos epitélios, tá? Então, dependendo aí das condições desse epitélio, eu vou ter uma composição distinta de micro-organismos, tá? A gente vai ver que alguns micro-organismos podem ser encontrados em diversos locais distintos, porque eles podem ser adaptados a esses locais, têm uma maior resistência a diferentes condições, enquanto outros vão ser muito mais específicos, tá? Não se preocupem em decorar a composição exata de cada um desses locais, aqui é só mais para exemplificar essa composição distinta. Tá? Então, aqui exemplos de alguns gêneros de micro-organismos que são encontrados colonizando os olhos. Aqui, alguns micro-organismos que são encontrados normalmente aí colonizando o nariz. Aqui, de especial importância, só quero que vocês se lembrem aí do Staphylococcus aureus, que pode colonizar as narinas aí de alguns indivíduos. A gente vai ver que isso é um fator importante aí para a gente quando a gente for falar do Staphylococcus aureus especificamente. Então, a gente vai ver que Staphylococcus aureus, que é um patógeno oportunista, ele pode colonizar, ou seja, atuar como comensal, aqui, por exemplo, em alguns indivíduos, no trato respiratório superior. Aqui na orelha externa, a gente tem alguns outros micro-organismos que são encontrados, alguns encontrados ocasionalmente, outros de forma um pouco mais persistente. Na pele, de forma geral, a gente também vai ter aí algumas outras espécies de micro-organismos, novamente aqui, ó, Staphylococcus aureus, a gente vai ver que isso pode ter consequência em termos de doença posteriormente. E aqui, destacado em vermelho, aí, uma espécie de fungo e um gênero aí de fungo que colonizam normalmente a nossa pele. É lógico que determinadas regiões da pele, dependendo aí da umidade, vou ter uma composição um pouco distinta. Aqui, nesse outro slide, exemplos então de micro-organismos que são encontrados normalmente na boca e na orofaringe. Aqui a gente já vai ver que existe uma diversidade um pouco maior e começam a aparecer alguns micro-organismos que vão ter como característica aí serem anaeróbios estritos. Então a gente começa a ter aqui agora micro-organismos que não crescem bem na presença de oxigênio ou que não crescem de forma nenhuma na presença de grandes quantidades, grandes tensões de oxigênio. Tá? O estômago. Normalmente a gente tem poucos micro-organismos, graças aí ao pH ácido normalmente encontrado, que inibe a maior parte dos micro-organismos de crescer. Aqui de especial importância, só para chamar a atenção, a Helicobacter pylori, é uma espécie então de bactéria que pode colonizar alguns indivíduos e que vai estar associada aí ao desenvolvimento também de algumas doenças, como a gente vai ver mais à frente. Aqui, continuando, então, o intestino grosso, como eu mostrei para vocês, é onde a gente vai encontrar a maior quantidade de bactérias, componentes, então, da microbiota humana normal, tá certo? Aqui a gente vai ter um predomínio do que a gente chama de enterobactérias, então várias tipos, espécies de gênero de bactérias que podem, em algumas situações, também atuarem como patógenos. No intestino delgado, a gente tem uma composição com uma diversidade um pouco menor do que no intestino grosso, e a uretra e o trato genital vai ter aí também características distintas. De novo, eu não quero que vocês decorem cada um desses locais e os micro-organismos que estão aqui associados, é só para dar exemplo de alguns micro-organismos que a gente vai encontrar. Aqui na vagina, de novo, a gente encontra a cândida como um componente da microbiota normal. A gente vai ver que essa composição, às vezes, de microbiota normal vai ter como consequência
o aparecimento de doenças quando eu tenho alterações nas condições e esses micro-organismos se aproveitam então e funcionam como patógenos secundários ou oportunistas. Aqui só para finalizar, então a composição aí normal da microbiota humana, eu quero deixar aí para vocês uma pergunta para a gente discutir depois na aula síncrona de quinta-feira. Como é que é a composição da microbiota humana normal no trato respiratório inferior? Então, lá no epitélio pulmonar, eu tenho micro-organismos residentes, eu tenho micro-organismos que são transientes, ou eu não tenho micro-organismos de maneira geral num pulmão normal. Como é que funciona o processo aqui, então, da microbiota no epitélio do trato respiratório inferior? Quero que vocês pensem nas características aqui desse tecido e se isso vai ou não permitir a colonização por micro-organismos. A gente discute isso na aula síncrona de quinta-feira. Na parte da aula, eu quero falar para vocês, então, como é que ocorre o processo de colonização do nosso organismo por micro-organismos. Quando esse processo se inicia e como é que ele vai ser alterado aí ao longo do tempo e quais processos que influenciam nessa colonização, ok? Vai ter que o processo de colonização do ser humano, ele se inicia somente após o nascimento. Então, a gente vai considerar que um indivíduo, enquanto ele ainda está dentro do útero, ele não vai ter colonização por micro-organismos. Então, a gente vai considerar o interior da placenta como um ambiente estéril, tá certo? Existem trabalhos que mostram que logo antes do parto a gente já tem alguma influência de microbiota no bebê, mas a gente vai considerar que essa colonização ela só vai acontecer a partir do nascimento. E o que vai influenciar nesse processo de colonização? Esse processo se dá de modo igual em todos os indivíduos? A gente vai ver que não. Tá? Esse processo de colonização, então a microbiota vai variar de acordo com vários fatores que esse indivíduo vai estar exposto aí ao longo da sua vida. Tá certo? Então, um dos primeiros componentes que vão influenciar nesse processo de colonização é a composição genética desse indivíduo. Tá? Então, dependendo aí de alguns componentes genéticos, esse indivíduo vai ser colonizado preferencialmente por alguns tipos de micro-organismos e não por outros. Além disso, o tipo de parto também vai influenciar nesse processo de colonização. A gente vai ver que parto normal e parto por via cesárea vão alterar a composição inicial aí da microbiota do indivíduo. Se esse indivíduo é vacinado ou não, também leva a alterações na microbiota. O tipo de alimentação que esse indivíduo vai ter nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida, até a sua infância e também durante a idade adulta, vai influenciar na composição aí da sua microbiota. Se esse indivíduo está exposto ou não a agentes patogênicos, também influencia. O tipo de composição familiar desse indivíduo também vai influenciar. O uso de medicamentos, em especial aí, antimicrobianos, antibacterianos, principalmente, também vai ser muito importante para determinar a composição da microbiota. A exposição que esse indivíduo vai sofrer aí durante o seu desenvolvimento, ou seja, se ele é exposto a mais ou menos indivíduos, ou a exposição ao ambiente e a poluentes, também alteram de modo importante a microbiota. E a gente vai também ter alterações na microbiota de uma forma um pouco mais frequente e que vai depender, por exemplo, inclusive aí do clima
que esse indivíduo está exposto, tá? Então, eu tenho aí uma pletora de fatores que vão contribuir para a colonização desse indivíduo e que vão influenciar de forma direta ou indireta na composição final da microbiota desse indivíduo. Tudo isso vai fazer com que alguns indivíduos apresentem uma microbiota que a gente chama em equilíbrio ou em eubiose, tá certo? Essa microbiota em equilíbrio estável, ela normalmente está associado com processos de saúde. Eu tenho, então, resistência a infecções e indivíduos que são mais tolerantes a desafios externos. Certo? Enquanto que, se eu tiver durante o desenvolvimento fatores que levem ao desequilíbrio da microbiota, essa microbiota, então, sendo instável, esse indivíduo normalmente vai ter maior suscetibilidade a infecções e uma maior propensão a desencadear doenças inflamatórias ou de hipersensibilidade, ok? Por exemplo, alergias. Então, tudo o que o indivíduo passa aí durante o seu desenvolvimento interfere com a microbiota e a composição da microbiota interfere aí com os processos de saúde e também com os processos de doença, tá? A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe mais para o final da aula. Uma coisa que é importante aí ainda nos fatores que influenciam o processo de colonização por bactérias é a alterações dos hábitos e comportamentos que os indivíduos têm passado aí nos últimos tempos, tá? Então, a civilização, o desenvolvimento civilizatório tem um profundo impacto aí na composição da nossa microbiota, tá? Então, se a gente pensar em gerações então passadas, então indivíduos que viviam em tempos mais remotos, a gente vai ver que a forma de comportamento desses indivíduos era diferente do que a gente tem atualmente. E esses comportamentos, eles alteram, influenciam a composição da microbiota. Então, pensando aqui em alguns desses fatores. O tipo de parto. Então, normalmente, indivíduos geralmente nasciam por parto normal. Não existiam, então, os processos aí de cesariana. Tá? Atualmente, a gente tem uma grande quantidade de indivíduos que nascem aí por cesariana. A gente também tinha que em gerações passadas, as famílias tinham uma composição muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Então, famílias geralmente maiores, exposição ao ambiente mais rural do que urbano, enquanto que atualmente a composição da família é diferente. Então, famílias geralmente menores e ambiente, exposição a ambiente mais urbano do que ambiente rural, tá certo? Então, esses processos fizeram com que ocorresse uma diminuição na transmissão, então, vertical de microbiota, ou seja, a passagem da mãe para o filho aí durante o parto, e também uma diminuição na transmissão horizontal da microbiota, ou seja, dos indivíduos que convivem aí com a pessoa por serem famílias menores ou comunidades menores, tá certo? Tudo isso faz com que atualmente a gente tenha uma microbiota muito menos diversa do que o que a gente tinha antigamente. E isso, atualmente, a gente sabe que vai ter um impacto direto na modulação e na regulação da resposta imunológica. Enquanto que uma microbiota diversa normalmente
leva a uma resposta imunológica adaptativa madura, bem regulada, uma microbiota depletada vai levar a uma diminuição na tolerância e aumento de reatividade. E isso vai influenciar diretamente aí no aumento de incidências inflamatórias, autoimunes e alérgicas, que estão aumentando em frequência e incidência nos tempos atuais, provavelmente devido a essas alterações de comportamento, exposição ao ambiente e que vão influenciar diretamente aí na composição, na diversidade da nossa microbiota. Bom, como mencionei para vocês nos slides anteriores, a gente tem o processo de colonização após o nascimento, tá? E a forma como o indivíduo tem o parto já leva a uma influência direta na composição da microbiota. Além do tipo de parto, um dos primeiros fatores que vai influenciar nessa composição é o tipo de alimentação que essa criança vai receber nos primeiros dias e meses de vida, tá? E aí a gente tem um papel importante do leite materno nessa composição da microbiota. De que forma que esse leite materno vai influenciar na composição da microbiota? Então, primeiro, a gente sabe que cada espécie de mamífero vai ter aí na composição do leite, então da mãe, uma composição distinta, principalmente no que diz respeito a alguns tipos de nutrientes que a gente chama aí de oligosacarídeos, tá? Então, a gente vai ter alguns oligosacarídeos e algumas glicoproteínas que vão ser únicas e encontradas somente em algumas espécies de mamíferos, tá? A gente tem, por exemplo, aí no ser humano, alguns oligosacarídeos que são chamados, então, de oligosacarídeos humanos, ou seja, só são encontrados no leite materno. E esses oligosacarídeos, eles vão ser utilizados aqui como nutrientes de algumas espécies específicas de bactérias que só conseguem metabolizar esses oligosacarídeos e que vão depender desses oligosacarídeos para se estabelecer. Então, a alimentação com leite materno humano já vai ter uma influência na colonização por essas espécies de bactérias. É diferente o leite materno humano do leite de vaca, por exemplo, em relação a esses componentes. E isso influencia aí diretamente o conjunto de micro-organismos iniciais do intestino, principalmente, da criança. E isso a gente vai ver na próxima parte da aula, que vai influenciar diretamente na formação do sistema imunológico dessa criança. Tudo bem? Então, é importante a composição química do leite materno, a composição celular, que vai ter um papel agora na proteção inicial da criança, tá? Então, proteção aí do sistema digestivo superior, a produção de alguns mediadores anti-inflamatórios presentes aí no leite, então citocinas, fatores de crescimento e antioxidantes, que vão regular o processo inflamatório inicial aí dessa criança, assim como, por exemplo, anticorpos como IgA secretória, que vão fazer esse papel inicial de proteção da mucosa do recém-nascido, principalmente, até que ele desenvolva o seu próprio sistema imunológico, tá? Tudo isso, então, depende da composição desse leite materno, que vai variar dependendo aí do tempo em que esse leite é produzido, tá? Então, a gente vai ter estágios distintos de maturação desse leite materno. Em cada um desses estágios, a gente vai ter composições distintas químicas, celulares e imunológicas, tá? Então, o primeiro leite produzido, que é chamado de colostro, é o que vai ser mais rico em leucócitos, mais rico em anticorpos, tá certo? E o mais rico aí nesses oligosacarídeos que são únicos da espécie humana. Com o passar do tempo, essa composição, então, vai sendo alterada. Eu tenho aí um leite que é chamado de transicional, onde eu tenho menor quantidade de proteínas e anticorpos, e mais proteínas de matriz extracelular. Enquanto que o leite, após as 6 semanas, é considerado maduro,
e ele vai ter uma composição mais nutricional do que protetora, vamos dizer assim. Tá certo? Uma outra característica importante é que o leite produzido em gestações pré-termo, ou seja, quando a mãe tem um parto prematuro, eu tenho também composições distintas nesse leite, tá? Então, um leite produzido aí num parto pré-termo, eu tenho maior quantidade de proteínas, maior quantidade de células, fagócitos principalmente, e maior quantidade de anticorpos. Enquanto que numa criança, num parto que foi a termo, a mãe vai produzir um leite com células, onde eu vejo maior função de neutrófilos e maior transferência passiva de imunoglobulinas. Isso interfere diretamente na composição da microbiota. Tá? Em indivíduos pré-termo, a gente vai ter uma maior composição aí de enterococos, enquanto que nos indivíduos que nascem a termo, eu vou ter aí uma composição maior de Bifidobacterium, por exemplo. Bom, como a gente viu ali nos slides anteriores, a nossa microbiota já é estabelecida após o nascimento. E ao longo aí da vida, vários fatores vão influenciando alterações nessa microbiota, tá? Então, a exposição ao ambiente, o tipo de alimentação, os hábitos que esse indivíduo vai apresentar aí durante a sua vida, tá? E a gente vai ver que ao longo do tempo, a gente vai ter alterações progressivas na composição dessa microbiota. Então, se a gente observar aqui nesses gráficos, a gente vai ver que ao longo aí da vida, a gente vai ter alterações naqueles filos de bactérias predominantes aí no intestino, principalmente desses indivíduos, tá? Então, a gente vai ter uma diminuição na frequência, na quantidade daqueles micro-organismos que a gente considera mais residentes, ou seja, que fazem parte do core, e a gente começa a ter um aumento na frequência e na presença de micro-organismos que a gente considera mais transientes, ok? Tudo isso devido, então, a alterações do sistema imunológico, dos hábitos e do tipo de exposição que esse indivíduo vai tendo aí ao longo da sua vida, tá? Então, a gente tem o estabelecimento no início da vida, mais alterações progressivas na microbiota ao longo de toda a vida. E essa composição vai estar sendo associada aí com o aparecimento ou desenvolvimento de algumas doenças que vão estar, então, associadas a essas alterações. E a gente vai ver na próxima parte da aula. Características gerais da microbiota e as formas de colonização. Eu termino aí a primeira parte da aula. Assistam então a seguir a segunda parte. Até mais.